forma presencial no congresso da Intercom. É um congresso muito importante da área de publicidade, porque foi o congresso que permitiu que nós nos aglutinássemos, nos reconhecêssemos como pesquisadores, dando esse espaço, e também nos permitiu a capacidade de organização para que a gente gerasse a Associação Brasileira de Pesquisadores em Publicidade, e que também constitui a ação do Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda, o PROPESP, que já está com 12 anos, né, de atuação, coordenada aí por mim, pela Clotilde, Guilherme Neri, Maria Lídia Jesus Castro, né, que a gente vem se organizando para fazer esse evento. Esse ano vai ter um PROPESP menor, né, não aberto em termos de recepção de trabalhos, com convidados na Federal Fluminense, organizado pela colega aqui, a Patrícia Saldanha, né, para a gente também redimensionar o evento e poder pensar ele na sua realização no ano que vem completo, quem sabe em Belém. Né? Então, nós temos hoje 4 apresentações, né? 1, 2, 3, 4, na realidade 5, que ainda a última ainda não chegou, né? Uma mesa que se intitula, como sessão 1, né? Publicidade, experiências, percepções e cognição. Ontem tivemos a sessão 00, que foi a abertura do GT, onde apresentamos os números, né? E eu vou voltar a apresentar isso à tarde com o público que também vai compor a outra sessão. E aí a gente dá início à sessão 1, né, trazendo uma discussão qualificada, porque a gente vai ter tempo. Então, todos os expositores vão poder ter meia hora de apresentação. A gente faz as sequências, né, de apresentação para garantir o tempo equânime para todos. E no final a gente abre para um debate. Né? Se o último trabalho não vier, a gente tem uma expectativa de 2 horas e meia de sessão, né? Se a gente quiser, a gente dá uma pausa para ir no banheiro, tomar uma água, né? E fazemos então as discussões dos 4 trabalhos. Eu peço umas anotações para a gente qualificar o debate. Então, o primeiro trabalho de hoje é da professora Patrícia Saldanha, da Federal Fluminense, o consumo político na tela sensível do TikTok, uma experiência tátil da publicidade sensorial no smartphone. Patrícia, pode vir para cá. Eita. Olha, estava tudo lindo aqui. Então, gente, bom dia. Queria agradecer, assim, pela oportunidade. Então, esse trabalho é um trabalho que está muito no começo. Na verdade, eu meio que é uma exploratória que vai fundamentar a escolha, né, do TikTok. Porque é uma pesquisa, já que eu vou ter meia hora, eu vou explicar tudo que não dá tempo de explicar. Né? A gente fez eu estou desenvolvendo agora uma pesquisa também, também uma pesquisa no LAPOPES, que é o Laboratório de Investigação de Comunicação Comunitária e Publicidade Social, que a gente mapeou, né, toda a publicidade social e as possibilidades, né, de publicidade social e suas aplicações. E quando você começa a trabalhar com essa possibilidade contra-hegemônica dentro da publicidade, a hegemônica salta, porque ela também se modifica. Então a transformação social ocorre não só na resistência, mas ela ocorre nos âmbitos de dominação. Né? Então eu comecei a ver, por uma bobagem assim no Instagram, uma imagem, quando começou o Stories, que entrou um outro Stories no meio e eu achei que estava vendo a mesma pessoa, que era uma pessoa da minha família. E eu achei estranho, porque eu falei, mas essa pessoa não tem muito esse hábito. Aí eu fui verificar, não era. Não era. Era um outro tipo de imagem que tinha sido inserida ali. Eu falei, aí tem.
E eu preciso entender como a imagem me causou essa impressão, porque é uma pessoa próxima da minha família. E não é só uma questão textual, né? Não é só uma questão semântica, é uma imagem. Tem uma codificação de imagem, isso foi em 2019. Eu já vinha prestando atenção nisso, 2020 a coisa se agravou e eu fui entender a questão da inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial chinesa, que foi o que mais me interessou, pela maneira como ela se coloca e se constrói. Então eu comecei a entender pelo Instagram que ali tinha algo que precisava ser compreendido, né? E eu fui atrás. E eu vi que essa questão sensorial, ela é muito, não é só. Nossa, eu tenho que fazer uma boa edição nessa fala, né? Essa questão sensorial, ela não é a tatilidade não é só o toque, mas é a sensação tátil e como a imagem começa a trabalhar nessas questões. Então eu comecei a investigar os 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o toque, o tato, visão, audição, paladar, qual é a outra? Olfato. E uma possibilidade de chegar na emoção. Como essas conexões te levam a essa possibilidade da emoção. E eu percebi que existem empresas que já fazem isso, que já faziam isso muito antes de 2019, a gente não se dava conta, como a Amazon Go, a Amazon Go. E eu também tinha essa questão, as pessoas falavam, não, porque fica no Facebook, eu não tinha Facebook. E eu comecei a me perguntar, fica no Facebook onde? De onde que vem essa questão do Facebook? Onde acessa o Facebook? Então não é só o Facebook, não é só o tempo que você está na rede, mas a estrutura material que permite essa interlocução com a rede, né? E aí eu comecei a investigar vários casos e já avancei bastante com a pesquisa em todos os sentidos. Um ponto que me deixou muito impressionada foi quando eu descobri que o Spotify fechou uma parceria com o Albert Einstein, com 19 neurologistas, para desenvolver uma playlist que investiga o impacto cerebral em quem está sendo afetado por essa playlist. E a minha pergunta foi o seguinte: e se a publicidade descobre isso? E assim, o que cria ansiedade no cérebro? O que move a ansiedade? O que move a fome? O que move o medo? Quem vai tomar conta cognitivamente das emoções? Quem vai administrar isso? Então eu fui avançando em várias pesquisas, captura de retina como uma coisa super divertida, até o dia que eu cheguei numa empresa japonesa que libera o cheiro pelo celular, ativando o paladar. E a maneira como essa empresa vai coordenando esses pontos. Então, a pesquisa nesses 3 sentidos já está bem avançada. A do paladar, eu fechei agora uma parceria com a Faculdade de Nutrição, para a gente fazer teste às cegas, liberando o cheiro, dando outra textura para que a pessoa coma, para tentar entender como isso pode funcionar pelo celular depois. E eu vi que não para. E o pior do não para é que não se percebe que você está sendo o tempo inteiro afetado, em alguma medida, sensorialmente, por possibilidades publicitárias, sem se dar conta que aquilo é uma publicidade. Então, é um encaminhamento para o consumo de maneira assim, que conecta muito com o que eu estava falando agora, de maneira que você não tem a menor consciência de que você está consumindo e se comportando com novas emoções. E eu não sabia o que fazer com a tatilidade, porque não é o tato, é um outro conceito de tatilidade, a partir da imagem do celular. Porque é óbvio, você vai tocar, você vai clicar. Não é isso. E aí eu vi o consumo político, na época que eu estava escrevendo, saiu um artigo, um relatório, né? E sempre me incomodou muito essa coisa quando eu começo a ficar muito tempo, eu paro de usar rede.
me irrita. Eu já perdi tempo demais, eu podia estar fazendo outra coisa. E aí eu vi, então assim, consumo político na tela sensível do TikTok, sensível no sentido de sensível, sensorial, né, humano, uma experiência tátil, e eu vou entrar muito nessa questão da tatilidade e publicidade sensorial no smartphone, que também não é no celular, é no smartphone, é no celular com internet, que coloca a tua emoção em rede. Então o ponto de partida foi perguntar se e como o TikTok ganha volume no cotidiano, como ele se engendra na vida cotidiana, sem a gente perceber, cortando, conformando subjetividades, através de processos interacionais, não de processos vinculativos, mas interacionais, porque ele fica numa superfície, voltados para o consumo. Esse era o ponto. Só que depois eu vi que era voltado para o consumo político. Eu falei, se eu conseguir achar alguma coisa no consumo político, então eu tenho o que falar mais à frente, né? Eu tenho o que investigar. E o TikTok, inicialmente, as pessoas dizem assim, TikTok é uma rede de criança. TikTok não é criança que fica no TikTok. Eu tenho um sobrinho de 9 anos que ele filma, edita e posta. E ele é autista. Grau baixo, mas ele filma, edita, ele faz todas as danças. E é uma rede de criança. Quando eu também ouvi isso, eu sou muito desconfiada. Desconfio. Então, assim, uma rede de criança não, isso é projeto neoliberal. Porque ele entra na infância e ele continua a vida inteira, que nem Nutella. A gente queria comer quando era criança, não podia, porque não tinha dinheiro. Aí quando você ganha, você compra um pote de Nutella para comer. Aí tem o colesterol. Aí. Mas você tem o acesso. O ponto é quando esse acesso se naturaliza na sua vida. Faz parte. Né? E aí a gente começa com uma rede de criança, a facilidade com que as crianças acham essa imagem meio impactante, porque é o jovem, é o adolescente, é o adulto que vai regular a própria vida. E eu falei, como que eu vou pesquisar isso? Eu não tinha dados ainda, é uma exploratória para o desenvolvimento dessa pesquisa que vem no ano que vem, né? Mais, mas que eu já estou coletando alguma coisa, com base em dados secundários, e saiu exatamente um relatório do Vitor Chagas, falando como os políticos estavam começando a entrar na rede TikTok para fazer suas campanhas. E qual era o perfil, né, desses políticos. Então, para essa pesquisa sobre tatilidade da publicidade sensorial, em fase inicial, eu também considerei, além desses relatórios científicos, eu também entrei na questão da imagem indicial e no conceito de tatilidade, além de entender a dinâmica dos algoritmos. Isso eu ainda não desenvolvi, já comecei a entender. O objeto do trabalho: consumo no TikTok enquanto tática de publicidade social. O corpus, para essa específica, publicidade sensorial, que não é lá. O corpus, as práticas de consumo político dessa rede especificamente entre 2020 e 2022. E as palavras-chave eu acho que já resumem mais ou menos o que eu intenciono, né? TikTok, tatilidade, consumo político, publicidade sensorial e imagem indicial. Então, o cenário é esse: a publicidade online, ela vai se naturalizando, se fortalecendo na vida cotidiana desde 2010 para cá, porque não é questão da portabilidade, não é o rádio portátil, mas é a mobilidade, porque você se move com a informação. A hora que você acessa a informação, até a hora que você quiser. E essa entrada da internet no aparelho celular, que foi popularizado, a popularização da internet, você circula com a emissão de mensagem o tempo todo. É a partir da popularização dos smartphones e dessa rede, da rede em si, da internet, que facilita a circulação de conteúdo digital. Então, dentro de um cenário de plataformização, que não só fabrica mercadorias materiais, que é a estrutura, a gente tem que ter quem fabrica o celular, para poder ter a mobilidade, né? E as mercadorias imateriais, como os dados informacionais, que vão circular nesse suporte material. Essa lógica da plataformização, desse deslocamento da economia
física para a economia no espaço virtual, da economia de plataforma, ela conta com uma estratégia, que foi o que a gente discutiu ontem, né? Que é a mediatização. Que é, na verdade, essa interpelação da mídia nos processos de mediação, sejam eles socioculturais ou técnicos. Então, a mídia ela vai impactar nesse sentido. Então, essa consolidação da mediatização como processo de circulação, comercialização das mesmas mercadorias que produz em todas as esferas da vida, me deram uma pista que eu poderia investigar na política também, mas ela acontece no âmbito sociocultural, no âmbito religioso, na esfera econômica e na esfera política. A linguagem eu não botei aqui, mas seria uma linguagem mais de entretenimento. Então, eu vejo que tem uma organização planetária em relação a essa economia de plataforma e a maneira, né, como ela vai entrando no cotidiano é muito divertida. O TikTok é legal, tem dancinha, é para criança inocente, né? Então, de um lado, a gente tem a sigla GAFAM, que é o Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. E no outro extremo, e eu ainda acredito que haja ali uma disputa de inteligências artificiais, porque são diferentes, são formas diferentes, percepções diferentes, começando a estudar isso, que é a BATS, que é essa Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. E aí você começa a ver as políticas que são formadas, assim, aqui não vai entrar essa rede aqui no meu país, não vai entrar aqui na rede. É um conjunto de novas estruturas de poder. Né? Então, a hipótese da pesquisa inicial de sensorialidade, que era uma hipótese secundária, não era essa a hipótese inicial, mas eu achei que essa tinha mais a ver. A propagação emitida nos meandros da comunicação da publicidade sensorial, assim como da social, se a gente investiga contra a hegemonia, vem a hegemonia se reinventando, né? Se você tem publicidades contra a hegemonia, você tem possibilidades hegemônicas, e não são as tradicionais comerciais, né? Mas essa reinvenção de uma publicidade que é comercial, mas que você não percebe, né? Se direcionariam não só para os seus públicos alvo prioritários, mas se também atingiriam seus entornos através da difusão de conteúdos táteis, que é o que a gente vai ver mais à frente, capazes de facilitar e promover formas de imitação imbuídas de valores de consumo em escala expandida para difundir os mesmos princípios irradiados nas mensagens imagéticas, estáticas ou em movimento, tanto foto quanto que a gente vê propagação de meme. Eu comecei a fazer isso em 2017. Eu comecei a entender no Instagram em 2019, e aí depois eu vim com a pesquisa, né, dessa geral, para maior número de pessoas possível de maneira simultânea. Quando eu falei isso, eu não imaginava o TikTok. Não tinha TikTok. Não tinha nem Instagram do jeito que está. Era exatamente isso. Sendo que o TikTok tem uma coisa que ainda estou na dúvida, que eu acho que o debate vai me ajudar. Então, tem algumas evidências, até botei esse subtítulo, toca na tela, arrasta para cima e deposita na urna. Né? Então, assim, como é que funciona esse ponto esse tópico com os usuários brasileiros? Esse termo usuário também é um termo que me chama a atenção, porque quem é usuário? Usuário de droga, usuário de rede, usuário é um usuário. Né? Mas é assim, eu prefiro os interagentes, né? Mas nesse caso eu acho que é o usuário mesmo. Então, qual é o consumo de tempo? Como é que é o consumo de tempo na rede? Então, eu peguei essa 1G1, que está bem recente. De 4 horas mais ou menos em 2019, passou para 5,2 horas diárias em 2020, até chegar em 5,4 horas diárias em 2021. Entre os 17 países, usuários passam mais tempo por dia no celular, apenas a Argentina e China reduziram a quantidade de horas entre 2020 e 2021. O relatório aponta, o relatório que saiu de uma pesquisa que eu posso passar para vocês, que somados, os usuários no Brasil passaram de 193,3 bilhões de horas no celular em 2021. Por
conta de diferenças nas quantidades de usuários, o país ficou na 4ª posição em termos absolutos. Na China, que lidera esse critério, os usuários passam 1,1 trilhão de horas no celular. É muito tempo, por isso que eu comecei a ficar, eu venho lendo esses dados, aumenta muito. Eu fico, gente, que horas a pessoa vai fazer outras coisas com questões afetivas, com comer, porque se até o cheiro da picanha sai pelo celular, gente, o que é isso? Então, isso me chamou a atenção, a questão do tempo, que é o critério central da avaliação. E que maneira, né, o tempo? Então, horas de aprisionamento na tela, disfarçada de entretenimento. E esse movimento reduz a zero, eu acho que esse é o problema, a zero, a percepção de que este pode ser um eficaz processo de circulação ideológica de várias ordens de consumo político. Porque é divertido. Então, a gente perde o controle do tempo. Como? Por que é divertido? Por conta da imagem, da dinâmica de naturalização pela imagem. Então, existe uma potente circulação de imagens numa dinâmica de looping que suga o tempo de reflexão sobre o que se viu na tela. E essa pode ser uma operação tática de circulação de ideologia que aprisiona o tempo do interagente no espaço da tela para induzi-lo a pensar e agir. E aí você vê e age e vota, né? Em função do conteúdo que lhe é recomendado pelos algoritmos de recomendação. Então, existe um mapeamento dessa logística do algoritmo para sair da tela e chegar no sujeito. Isso é pensado. A gente sabe que é pensado. É que quando a gente pensa que isso é pensado, não dá tempo de pensar que é pensado, você só fica ali na rede o tempo todo. Então, assim, esse ponto, para mim, é o crucial, que é a questão da tatilidade mesmo. Se o símbolo atribui valor e significa uma imagem estática ou em movimento, em âmbito reflexivo, um símbolo mimético, age na interação humana. Então, assim, não é na vinculação, você não sente, você interage, você fica no âmbito da superfície o tempo todo interagindo, tomando decisões, sem saber onde isso vai dar. Porque você nem para pensar onde isso vai dar. Na vinculação você se sente. E aí talvez seja a conexão de não quero falar de política e não percebi que é essa política que me faz pagar R$18 num pote de café, um quilo de café. Gás. E aí você passa para outro. O TikTok tem essa característica. Ele suga o seu tempo, porque você fica ali, não tem legenda, não tem reflexão. Eles fazem uma pesquisa antes, o que você gosta. Então as imagens já vêm para te atender, feita sob medida para você. Ele é fugaz como uma noção que passa quase desapercebida ao longo do dia, agindo livremente e sem controle visível, ao ponto de estabelecer uma relação com o real suficiente para se infiltrar naturalmente no etos cotidiano. Tá, falta? Ah, tá bom, vou acabar dando. Então, tal situação pode ser conveniente para quem comanda e de risco para quem sofre essa afecção. Porque você vai ter as consequências dessa afecção. Sem se dar conta, sem perceber. Eu acho que esse que é o ponto, né? Uma vez a gente estava num evento, o Deus falou, não, a pessoa tem que reagir. Eu pensei, mas não percebe. Não percebe que foi afetado por isso. Então, por isso não reage, né? Porque não quer. Não se deu conta. Estava falando de publicidade numérica, na época da pandemia. E foi muito ponto, né? Isso daí. Sem se dar conta, uma vez que sua matriz é a estesia, que prioriza outros sensores paralógicos e alógicos, tais como o olfato, o golpe de vista, a intuição. Esses índices ou signos miméticos respondem pelo componente intuitivo da cognição. Então, isso entra na sua cognição, você só reage sem ter consciência daquilo que você está fazendo, inclusive na hora de votar. Então, nesses dados secundários do TikTok no consumo político, peguei essa citação que eu achei muito pontual, né? Há quase 2 vezes
mais políticos de direita no TikTok em relação ao número de políticos de esquerda. Considerando apenas o Legislativo Federal, os políticos de direita são 57,5% contra 34,3% de esquerda. Políticos de direita não parecem fazer muito investimento para receber mais curtidas em seus conteúdos. E aí você volta para essa questão de como ele entra assim no cotidiano. Porque é a quantidade. Então você não pensa e não reflete, você só vê. Não faz questão de ficar trabalhando muito, né? Que foi o que saiu no relatório. Por outro lado, eles costumam acumular um número bastante superior de visualizações, que pode sugerir um papel ativo de filtragem algorítmica e do sistema de recomendações do TikTok ao indicar tais conteúdos aos usuários. Então eles vão dominando, é uma tática de espraiamento na rede. Se considerarmos que a amostra contou com 23.139 vídeos publicados em 264 perfis políticos no TikTok, que a coleta de dados foi feita entre 2018 e 2022, é o que exatamente vai impactar em 2020 e 2023. E aí eu peguei isso assim, agora, né? Assim, recentemente, nem está no coisa, 5 minutos. Dos mais de 38 mil links enviados à Justiça Eleitoral, 13.3 mil são no Facebook. Logo em seguida, 12.000.8 perfis no Instagram aparecem em seguida. Juntas, elas têm 77%. Quem é o público que usa o Instagram e o Facebook? Nós, e pessoas mais velhas. Qual é o uso da rede? Qual é o hábito de uso da rede? O TikTok está disparado na frente. O TikTok crescendo, em termos de crescimento. E aí, ao mesmo tempo, os 12 presidenciáveis, agora, informaram 109 links de redes sociais e sites da Justiça Eleitoral neste ano. Entre as plataformas usadas pelos que buscam chegar ao Palácio do Planalto estão o TikTok, esse outro Huawei, não sei nem o que é isso, mas agora que eu estou vendo que existe isso. Né? Então, possuem conta em uma dessas redes Lula, Bolsonaro, Ciro, Pablo Marçal, Vera Lúcia, Roberto Jefferson e Luiz Felipe Dávila, o Partido Novo, e o Partido Novo é o que mais usa. Então, como essas redes são usadas? Pela tatilidade, como processo de interação dos sentidos a partir das imagens simuladoras do mundo. Então, a tatilidade não é só o toque, é a maneira como aquela imagem simuladora do mundo que passou rapidinho com você impacta em você. Porque uma época eu estava assistindo, eu faço umas conexões meio esquisitas, né? Eu estava assistindo aquele Fogaça e dá uma receita, eu adoro esse negócio de culinária. E aí ele falou, nossa, eu provei esse sabor, é muito bom. Essa tatilidade é muito importante, porque tatilidade, gente, não é só tocar, não. É qualquer tipo de encostamento. Gente, exatamente isso que é tatilidade. Então você pega a tatilidade pela visão, você pega pela audição, você pega pelo paladar, por experiências sinestésicas, né? Porque quando você, por exemplo, cheira o celular lá, o cheiro da picanha e desenvolve o gosto, você ativa 2 sentidos ao mesmo tempo. Então essa tatilidade, ela é capaz de criar algum grau de vinculação entre as partes envolvidas, porque elas concordam e se sentem pertencentes a uma mesma comunidade. Então, uma experiência tátil pode ser a percepção de ser ou estar em algum espaço, seja um lugar físico ou ambiência virtual, como é possível sentir a partir da conexão. Então, se você se sente conectado com aquele sentido, mesmo que você não se dê conta dele, porque ele passa muito rápido, ele passa toda hora, você está a 1 trilhão de horas no celular, a possibilidade de não fazer o menor sentido na vida real, disso eleger um presidente é muito grande, como a gente já viu. Então, se tal experiência for vivida coletivamente, pode alargar a sensação de ser em comum e pode se modificar em pertencimento comunitário. Já que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Né? Que é o que responde mais, eu acho que eu estou no caminho da hipótese. Né? Então, assim, como considerações finais, é uma pesquisa ainda, né, que está começando. Em grande parte, a dinâmica da mediatização passou a gerir sentimentos, emoções e afetos. E por conta disso,
a comunicação reforçou sua relevância no processo de dominação. Faz parte da própria mediatização a capacidade de criar e de reproduzir riquezas materiais e imateriais, substanciais para a manutenção do vigor das relações humanas, que passaram a operar na lógica tecnicista, principalmente a partir da popularização dos dispositivos móveis. Então, assim, o que eu vejo dentro dessa pesquisa maior, quando eu vi a Amazon Go, como ela funciona, a partir da captura de você entra no supermercado com o celular, você faz o registro, você olha na tela, tira uma maçã, coloca no seu bolso. Aí aparece, você já vai fazendo uma conta. Maçã, em algum sistema. Aí você desistiu da maçã, você retorna. Aí abate, né? Não desconta ali o preço da maçã. E aí você termina de fazer o mercado e vai embora. Não passa no caixa, não passa nada. Qual é o discurso da Amazon Go? É praticidade, você não tem fila, mas na verdade você tem sensores algorítmicos que te capturam pela retina e a sua retina está vinculada ao número do seu cartão de crédito no sistema da Amazon. Gente, não tem nem como fraudar. Não tem como fraudar. Fizeram, e aí essa eu ainda não vi, mas um aluno de graduação falou, professor, eu vi isso. Inclusive agora tem gente que está entrando com coisa com capuz. Mas não tem jeito, porque na hora que a pessoa vai olhar ali, na prateleira não tem o sensor. Eu não sei como é que isso funciona. Eu sei que é um negócio assustador. Então você vê que a visão não é só... Você sempre viu a publicidade, você vê uma opção, não é isso. É captura de dados a partir do sensório do seu corpo. Né? Então eu estou meio bolado com isso. Eu estou meio grilado, estou preocupada com o que vem nesse mês agora. Né? E eu vi que o uso do TikTok, eu não acho que o TikTok vai agora, mas eu acho que o TikTok vai pegar aquela geração. E aí no final, quando a gente pega essa imagem aqui no início, o próprio TikTok quando entra, ele é desse outro, ele vira TikTok para entrar aqui, para entrar no Ocidente. Né? Porque não era esse o lugar nele. Então assim, era outra coisa, mas assim, como é que você vai criar uma imagem que faz sentido? A outra faz menor sentido, mas TikTok é maneiro, é legal. TikTok, você vai lá, é divertido. Né? Então é isso, a pesquisa ainda está bem no começo, assim, mas eu tive essas reflexões, eu precisava dividir isso. Então tá, vou continuar. Eu quero me desculpar porque eu iniciei a sessão